Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional? Hoje eu quero abrir esse devocional fazendo uma observação. Eu não quero que esse devocional seja para você e para mim um peso. Nós não teremos todas as qualidades que vão ser citadas nas mulheres aqui. Nós seremos bênção de acordo com a identidade que Deus nos deu, que nós estudamos o ano passado. Não temos mais os vídeos gravados, infelizmente eu perdi, só tenho alguns, mas se lhe interessar estudar um pouco sobre identidade, eu posso colaborar com isso. Ou se vocês preferirem algo mais íntimo, vocês explorarem esse lado da identidade, compre o livro, vale a pena. O livro Não Fique Sem, da Thalita Pereira. Cada devocional eu brincava que ele era sobrenatural, que acontecia alguma coisa naquele dia, naquela semana, que você era tratada naquela situação que ela relata no devocional. É impressionante. E algumas pessoas a qual a gente conversava diziam a mesma coisa. Então eu aconselho vocês. E eu tive um trabalho, um período bem legal que eu precisei voltar às minhas raízes, ouvir algumas músicas, descobrir algumas músicas que me faziam bem, porque a gente sabe que tem um conjunto da obra, dos sentidos, que ou nos aproximam de Deus ou nos fazem lembrar de coisas ruins que talvez às vezes precisam ser tratadas. Às vezes precisa voltar lá para ver o que de nossa identidade que nós perdemos. E que é bom perpetuar, que aquilo a gente pode usar na educação dos nossos filhos, no relacionamento entre outras mulheres, no aconselhamento, aquilo que aconteceu com você, que você foi tratada, e você pode aconselhar outras mulheres, como a Bíblia diz, as mulheres mais velhas aconselham as mais novas, 1 Tito 2, Timóteo também vai falar sobre as mulheres. Então, que esse devocional não seja um peso para nós, mas que seja algo que nós possamos tirar virtudes, que as características dessas mulheres que estamos aprendendo, se encontrarmos em nós, usar para o bem, para a edificação no relacionamento, com bom e agradável que os irmãos vivam em união e usando os vossos dons, que os melhores dons são aqueles que são usados para a igreja toda. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Débora. A Bíblia relata sobre duas Déboras. Uma que era juíza no tempo de Baraque e essa Débora especial que foi babá de Rebeca. Está em Gênesis 35. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Aqui Kuyper vai dar a definição de carvalho chorão. E na Bíblia, na versão NTLH, vai dizer a árvore sagrada das lágrimas. Carvalho era uma árvore que ela representava um símbolo sagrado. Então, ela foi sepultada nessa árvore como honra. E a família toda pranteou sobre a morte de Débora, da ama de Rebeca. Ela era babá de Rebeca e ela foi dada por Isaac e Rebeca a Jacó quando a família começou a crescer. A história de Débora, então, está lá em Gênesis 35, quando relata que Deus pediu a Jacó para que ele subisse a Betel e ali oferecesse sacrifícios, tirasse todos os falsos deuses e as joias e entregassem, e era o momento que ele estava fugindo de Esaú. Então ali ele ora a Deus e fala que se livrasse dos inimigos, né, é uma conversão de Jacó. E aí onde ele oferece o sacrifício e nesse contexto que vai falar que a Débora morreu e foi sepultada em Betel, perto desse carvalho, né, que se tornou o carvalho chorão. Podemos dizer que ali ele instituiu uma igreja, mostrou pra gente que tem que erguer altares, deixar os ídolos, e fala até sobre dízimo em Gênesis 28, mas não vamos entrar nesse mérito, vamos falar sobre Débora. Quando Débora morreu, quando Débora morreu, Jacó havia retornado para Padã Arã, em Canaã,
e feito tendas em Betel. Provavelmente ele tinha 70 anos e Débora estava próxima aos 80, 90 anos. A família de Jacó nutria grande consideração por essa serviçal e quando ela morreu, toda a família estava reunida, com lágrimas nos olhos, contrito, haja visto o nome que eles deram ao lugar. Kuyper faz um comentário bem gracioso para a gente observar a vida, o relacionamento deles, que hoje nós não temos mais a escravidão, porém, essa escravidão de servidão foi transformada, a maldição em bênção e poderiam ser, a escravidão poderia ser cadeias de amor. Ele faz essa observação bem graciosa. Aí ele fala do significado de Débora, que é o nome apropriado a ela. Débora é abelha, e a gente sabe que a importância das abelhas, né? Temos até um desenho infantil, Bi, que fala que sem as abelhas não haveria alimento, não haveria vida na Terra. É importante, quem não assistiu é muito legal. E aí ele vai falar que é um símbolo, as características dela. É um símbolo de atividade, diligência e tenacidade. E esse conjunto de características dela, eu quero resumir em uma só, a gentileza. Porque se ela era amada dessa forma, foi babá de Rebeca e passou a ser dos filhos de Jacó, né, eles deram ela para ser dos filhos de Jacó e ficou, né, até um grande tempo com eles, né, e eles sentiram a morte dela, ela era uma pessoa gentil, ela nutria todas essas características e era uma pessoa gentil. E a Débora nos inspira que ela tinha esse terno afeto por Jacó e pela família patriarcal. E esse afeto era retribuído. Então, a gente sabe que a gentileza gera gentileza. Havia um profeta eles falavam profeta da gentileza, que escrevia nos murais de São Paulo e depois eles vieram e pintaram tudo de cinza. Então, gentileza gera gentileza. E essa mulher gentil, né, não no sentido de não ser judia, ela ensina pra gente que esse valor é retributivo, que o que você dá, você pode receber. E o final aqui, ele vai dizer que isso aumenta a nossa fé. Sabe, quando a gente fala, não, eu acredito, ainda existe ser humano bom. Há alguns tipos de relacionamento, né, em trabalhos, que o patrão, em trabalho e outros tipos de relacionamento, amizade, quando a pessoa não é mais útil, eles descartam. Então, aqui a gente pode ver que o trabalho pode ser substituído, mas o tipo de pessoa não. Então, a sua identidade vai falar muito o que você é e o que as pessoas vão falar para você. Como a gente quer ser tratado, a gente trata os outros. Tem uma parte que vai dizer que não faça para o outro o que você não quer que ele faça, e Jesus foi além, ele fala, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Não só não faça, faça para o outro, mostre a ele como você gostaria de ser tratado. Então, muito provavelmente ela era uma pessoa gentil, ela dispensava essa gentileza e é retributivo. A Bíblia fala assim que a resposta branda afasta o furor, falando sobre doçura, né? Então, há princípios, isso é um princípio, a mulher buscar uma doçura, porque vai falar do reto proceder em Pedro, que não sejam as joias, os cabelos frisados, mas que seja o comportamento dócil, manso de uma mulher. Então, isso é princípio, e princípio é inegociável, está na Bíblia, é inegociável. Porém, é uma coisa assim que nós temos que cultivar, né? Não é da noite pro dia que a gente vai dormir irada, vai dormir arrogante e acorda humilde. Então, é uma coisa, são características que nós vamos melhorando a cada dia. Eu tô lendo o livro, que ela é esposa de pastor, né, a Elizabeth Charles Gomes, e ela fez 3 edições desse livro. É engraçadíssimo, porque ela fala assim que algumas coisas ela manteve, e uma amiga dela até disse, nossa, você vai expor tanto os seus podres assim, de família pastoral?
Mas ela fala que isso ela manteve, porque ela fala assim que a família de pastor é uma família como as outras. Amadurecendo, aí ela fala que ela mudou até o prefácio, porque algumas coisas ela foi amadurecendo, né? Então a gente está sempre em reforma. E ela fala que se ela tiver que mudar ainda a edição do livro, ela vai mudar, porque a gente está sempre amadurecendo. E a Bíblia vai falar que nós vivamos de maneira que venha nos ser revelado. Eu quero aprender mais, eu quero que Deus me revele mais algumas coisas. O ano passado eu aprendi muito, aliás, esses 2 últimos anos, a ter paz na provisão de Deus na questão financeira. Eu ganhei mais dinheiro? Não, mas eu tive paz e pude ver a fidelidade em cada momento na provisão dele, nas nossas necessidades. Tenho aprendido também a não ser controladora e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que eu não tenho controle nenhum sobre nada, que Deus toma conta de todas as coisas. Mas o princípio que nós queremos deixar aqui sobre essa Débora fofa, linda, maravilhosa, é essa doce babá, diligente, que teve essa atividade de abelha, que nos ensina a acreditar no ser humano, que gentileza gera gentileza. Então, que o nosso papel hoje possa ser pessoa gentil e ter essa ação retributiva em nossas vidas. Amém? Excelente dia, Deus abençoe.